O combate do Prehistoric Kingdom acaba de dar mais um salto gigantesco. Nesse novo diário de desenvolvimento de maio, os desenvolvedores mostraram algumas das mecânicas mais impressionantes até agora. Nesse momento, os animais podem derrubar os adversários, criar cicatrizes permanentes, comer carcaças após uma caçada e até mesmo utilizar zonas de perigo durante os combates, que eu vou explicar mais pra frente como vai ser isso. Além disso, tivemos também a revelação das últimas espécies de Alossauros que chegam na tão aguardada Update 17. E sinceramente, o sistema de combate está começando a parecer muito mais profundo do que a gente imaginava. Então, bora ver tudo isso agora. Os desenvolvedores começaram o diário de desenvolvimento comentando que toda a equipe continua focada na conclusão do combate. Segundo eles, o Update 17 sempre teve objetivos muito ambiciosos. Mesmo com uma equipe relativamente pequena, cerca de apenas 7 desenvolvedores em tempo integral e 5 colaboradores em meio período, eles acreditam que conseguirão entregar algo extremamente promissor. E a melhor notícia, o trailer oficial do Update 17 será lançado no próximo mês, que no caso, na data desse vídeo de hoje, é nesse mês mesmo. Ou seja, estamos cada vez mais próximos de ver essa atualização completa pra gente. A primeira grande novidade foi a revelação das duas últimas espécies de Alossauro. Já conhecíamos algumas variantes anteriormente, mas agora o elenco está completo. Agora temos o Allosaurus anax. Essa espécie era conhecida anteriormente como Saurophaganax, e segundo os desenvolvedores, ele é enorme, mas não é só de tamanho. O Allosaurus anax é descrito como extremamente agressivo e antissocial. Enquanto outras espécies podem formar grupos ou pares, eles preferem viver sozinho. Basicamente, é uma verdadeira máquina de combate, e pode ser considerado aí talvez um Apex também. Por outro lado, temos os Allosaurus europaeus, uma espécie obviamente encontrada na Europa. Diferente do anax, ele vive em pares reprodutivos e apresenta uma coloração muito mais vibrante. Isso mostra que os desenvolvedores estão tentando dar personalidade própria para cada espécie e não apenas mudar a aparência. E uma curiosidade interessante, os filhotes do Allosaurus foram mostrados aí rapidamente nessa imagem e cara, tá muito massa. Provavelmente eles serão alguns dos filhotes aí mais populares e maneiros do jogo. Outro ponto importante desse diário de desenvolvimento foi a melhoria da movimentação dos animais. Pode parecer um detalhe pequeno, mas na prática isso afeta praticamente tudo, principalmente o combate. Agora os animais fazem curvas mais fechadas, eles mudam de direção mais rapidamente, fogem com mais naturalidade e respondem melhor às situações ao redor. Segundo os desenvolvedores, os saurópodes eram os que mais sofriam com esse problema. Antes, muitas vezes eles pareciam travar ao virar, ao fazer esse tipo de movimentação. Agora, o efeito ficou muito mais suave. Mas existe ainda uma melhoria mais interessante. Eles adicionaram o chamado banking. Quando o animal faz uma curva, ele inclina o corpo na direção do movimento, assim como acontece com animais reais. Isso pode parecer simples, mas isso aumenta muito a sensação de peso e realismo dos animais. Aqui nesse vídeo a gente consegue ver certinho como funciona esse chamado banking, aqui com o Driossauro e também com o urso das cavernas. Agora vamos para a parte mais interessante, o comportamento dos animais. Os desenvolvedores reforçaram que o objetivo do jogo nunca foi criar monstros brigando sem motivo. Eles querem que os animais se comportem como animais de verdade. Por isso, existem atualmente 18 perfis comportamentais diferentes. Esses perfis determinam quando o animal pode se tornar agressivo ou não. Por exemplo, ele pode ser agressivo durante a alimentação, na época de reprodução, em disputas territoriais, por superlotação do próprio grupo, entre irmãos ou até mesmo por fome extrema. E uma das mecânicas mais surpreendentes é que alguns animais podem praticar canibalismo. E aí isso vai acontecer com os filhotes ou até mesmo indivíduos da própria espécie. Mas isso vai ocorrer somente em situações extremas de sobrevivência. Por exemplo, se um alossauro está com muita fome mesmo e não tem nada perto, porém tem um filhote, talvez ele se torne o seu jantar por aí.
Isso adiciona um nível enorme de realismo e personalidade para os dinossauros. Muito massa. Agora chegamos em uma das novidades mais impressionantes, as chamadas Danger Zones, ou zonas de perigo. Cada animal possui partes do corpo que representam um maior risco para quem está lutando contra ele. Por exemplo, o estegossauro, um exemplo muito famoso, possui uma cauda extremamente perigosa na sua ponta. E já o anquilossauro pode transformar suas laterais e a sua cauda também em áreas de risco para assim se defender dos predadores. Isso faz com que os adversários tentem mudar de posição durante a luta, de forma dinâmica mesmo. Eles não atacam simplesmente pela frente, eles procuram brechas e isso deixa os confrontos muito mais inteligentes. Além disso, agora os animais grandes também conseguem derrubar os adversários, assim como a gente consegue ver aí no vídeo dos saurópodes derrubando alguns predadores que estão contra ele. Claro que isso vai acontecer quando existe uma diferença muito grande de tamanho ou na força, então o alvo ele pode cair no chão, porém se ainda tiver energia suficiente, ele consegue se levantar e continuar o combate. Mas claro que durante esse período, o dinossauro no chão vai ficar extremamente vulnerável. Temos também outra novidade fantástica. Os ferimentos agora aparecem visualmente. Quanto mais dano o animal sofre, mais marcas surgem em seu corpo. E se ele sobreviver, esses ferimentos se transformam em cicatrizes permanentes. A gente já viu mais ou menos as imagens de como vai ser em alguns diários de desenvolvimento anteriores, mas agora a gente consegue ver na prática mesmo. E o mais interessante é que cada indivíduo gera suas cicatrizes em posições diferentes. Ou seja, nenhum animal ficará exatamente igual ao outro depois de uma batalha. E quando o animal morre, obviamente os predadores podem se alimentar da carcaça, tornando assim um ecossistema perfeito e com balanceamento certo. Vamos ver se realmente vai funcionar isso na prática, né? Para encerrar o diário de desenvolvimento do mês de maio, os desenvolvedores mostraram uma reformulação dos menus de salvar e carregar parques. Agora eles possuem um visual um pouco mais moderno, estatísticas mais visíveis e uma melhor organização dos arquivos, além de diminuir a chance de o jogador carregar um save quando queria apenas salvar o progresso. Confesso que isso quase aconteceu algumas vezes. Uma mudança simples, mas muito bem-vinda. Depois de se dizer desenvolvimento, fica cada vez mais claro que o combate não será apenas uma animação bonita ou algo cinematográfico. Ele está sendo construído sobre sistemas de comportamento, posicionamento, ferimentos, sobrevivência e tomadas de ações, e isso pode transformar completamente a experiência dentro do Prehistoric Kingdom. Entre os destaques deste mês tivemos as novas espécies de alossauros, melhorias enormes na movimentação, Danger Zones, animais sendo derrubados, cicatrizes permanentes, alimentação em carcaças e uma IA de combate cada vez mais avançada. Agora falta muito pouco para descobrirmos tudo que o Update 17 realmente tem guardado. Qual dessas novidades mais te deixou animado? Para mim foi essas novas movimentações e ações no combate. Tá ficando muito massa mesmo. Então comentem embaixo o que acharam desse diário de desenvolvimento desse mês. Deixe seu like para eu saber que vocês gostam de vídeos de novidades sobre o Prehistoric Kingdom. E se você não viu meu último vídeo onde eu criei um paraíso para os herbívoros e também coloquei predadores da megafauna, clica no vídeo que tá aparecendo agora. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Falou!